Nós estamos lendo aqui, é uma questão até de arrogância. Essa aqui foi uma arrogância, sabe? Essa aproximação que eles tiveram do Senhor. O profeta pregou uma mensagem chamada aproximação. Como aproximar de Deus? Veja como eles aproximaram do Senhor. A maneira que você aproxima de Deus é a maneira que Deus abençoa, a maneira que Deus retribui. É a sua aproximação. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Foi propositado, né? Isso aqui foi capcioso. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. O céu rubro, quando o sol se põe, fica bem vermelho no pôr do sol. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, um cara de chuva. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Lá em Daniel capítulo 9, vamos ler Daniel 9. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunimos para este momento de oração, quando nós queremos abrir tudo aquilo que está dentro do nosso coração, a parte mais oculta que há, mais íntima que nós temos, queremos abrir o coração e se expressar diante da tua face, diante de ti, Senhor. As nossas necessidades, os desafios que o momento está oferecendo, que o mundo oferece. Desafio para ser um crente nesta era. Desafio para enfrentar os leões soltos e famintos por aí. Senhor, lá na Babilônia, tinha alguns que o Senhor colocou ali para exemplo e para testemunho. Quem podia calcular que 3 hebreus sustentariam, depois de quantos anos fora da sua pátria, exilados, cativos ali, a serviço de um rei ímpio? Eles não cantavam hinos de Sião, diz a Bíblia. Os caldeus pediam: cante um hino da sua terra, cante um hino de Sião. Eles diziam para os caldeus: como cantaremos hinos do Senhor em terra estranha? Oh meu Deus, como eles estavam tão alinhados ainda com aquilo que eles fizeram nos seus dias antes do cativeiro. Senhor, aqui nós estamos
Este mundo velho é um cativeiro. Este mundo velho, ó Deus, é uma masmorra, é uma prisão. Mas nós estamos livres de todas as amarras deste mundo, livres com as amarras carnais, livre com as amarras, Senhor, do modernismo desta hora, com o avanço desta hora. Nós temos algo muito mais, muito além da tecnologia. Oh, os homens foram até a Lua, estão agora com projetos de ir em Marte. E nós, Pai, vamos muito além desses planetas que estão ali. Nós iremos, Senhor, além da Via Láctea. Nós iremos para aquela dimensão que ninguém conhece, a não ser somente os eleitos do Senhor. Há uma morada, há uma casa, além, Senhor, que somente os santos recebem, porque o Senhor se agradou revelar. Cada eleito das eras passadas conheceram a hora e o dia deles. Por isso que eles morriam e eles não voltavam atrás, porque estavam seguros que morrer era viver e que sair do tempo era entrar na eternidade. Pai, assim como os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram debaixo de sangue de animais esta coragem, como o Daniel fez com que os leões ficassem quietos diante dele, assim Satanás tem que se aquietar diante de uma igreja viva, de um povo revelado, que recebeu sua palavra, que conhece o dia, que conhece a hora e que conhece o tempo. Pai, nos ajude nesta noite a ter um grande momento em sua presença. Unja-nos para o teu serviço nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar um instante, irmãos. Quero falar, não muito, mas quero que vocês prestem atenção. Vou começar com uma história do irmão Branham. O homem chamado conhece o seu tempo. O Deus dos céus, quando chama um homem, ele aponta o tempo dele. Os sinais estão em ação e marca exatamente aquela estação. Se a gente não conhecer o tempo, nós estamos perdidos. Por que que o povo das eras passadas estão perdidos? Porque eles estão vivendo há 500 anos no passado, que foi uma era muito boa, de Martim Lutero. Por que que o povo dos dias de João Wesley estão perdidos? Porque eles pararam naquele tempo. Deus não parou, ele continuou. E por que que há uma aberração chamada pentecostais hoje, religião pentecostal? Porque eles pararam no tempo. Eles estão vivendo o tempo de 1906. Você percebe a importância de conhecer o tempo? O tempo que Deus prometeu que enviaria a sua palavra através do seu profeta. Mas qual era a função desse profeta? Era restaurar tudo que estava no esquecimento do povo perdido. Começando pela base, o batismo, e restaurando a sã doutrina, trazendo a igreja em toda a sua pureza da palavra. Então, o tempo que vivemos nos ajuda, nos favorece, porque é um tempo de muita escuridão,
E quanto mais escuro é a noite, uma pequena luz brilha muito. Pegue uma pequena luz, aqui nesse auditório aqui, ou seja, nesta nave, acende uma luzinha aí de um palito de fósforo, não vai ter resultado nenhum. Pega uma lanterna de 6 volts e liga, não tem resultado nenhum. Mas se nós entrássemos em densa escuridão, o palito de fósforo fazia uma diferença muito grande. A lanterna fazia uma tremenda de uma diferença, nos ajudaria muito. Quer dizer que essa escuridão laodiceiana, essa escuridão espiritual, só nos faz ver mais de perto a Cristo, nos faz ver mais de perto a palavra. Esse é o tempo que Deus nos tem dado. Você nasceu para este tempo. Você veio para este tempo, para esta hora. Você só tem uma coisa a olhar só para a eternidade. Não tem outra coisa a ser olhada, a não ser eternidade. Porque Deus marca o último instante, os últimos fôlegos, sim, o mundo agonizante, o tempo se esvaindo rapidamente. Tivemos 2 anos de pandemia, passou. Hoje nós estamos vivendo já no 7º mês do ano. E você corre atrás do tempo e não vence, ele vai na sua frente. É um desafio, isso é um desafio. Então significa que você vai envelhecer muito mais rápido do que na geração passada. Significa que os problemas que estão chegando, você dificilmente vai dar conta de resolver, porque vem rapidamente um acumulado, um atrás do outro. Vai se acumulando, vai chegando rapidamente. Quando você está pensando em resolver um problema, outro já está chegando. Esse é o desafio. O desafio para esta hora, para este tempo, é porque hoje existe tempo real. Em tudo tem tempo real. A ligação é de um ponto do mundo a outro ponto em poucos minutos ou segundos. Você liga os 4 pontos do mundo imediatamente. Isso faz com que venha uma demanda muito grande. Agora, nós sabemos que o Senhor disse que Ele ia fazer isso. Ele disse, olha, eu vou fazer isso, porque se eu não fizer, não vai salvar ninguém. Os dias serão abreviados. A hora tem 60 minutos, tá? O ano tem o mesmo tanto de dias, os meses também. Mas o desafio faz com que você viaje rapidamente e não vê a coisa passar. Por isto, isso está agindo ou acontecendo em nosso favor. Pela graça, nós estamos aqui fechando o tempo, abrindo a porta para a eternidade. Estamos saindo da condição de mortais para aqueles que têm vida eterna. Tempo significa morte. Tempo significa dor, velhice, separação e destruição. Nós temos que sair desta condição do tempo para entrar no lugar que o tempo não existe. E se não tem tempo, não tem morte. Se não tem tempo, não tem dor. Se não tem tempo, não tem preocupação. Se não tem tempo, tudo está solucionado, está resolvido. Nós lutamos cada pedacinho aqui. E nós temos um pedacinho, um pouquinho, um espaçozinho de tempo para nós apresentarmos a Deus e fazer o melhor que Ele tem nos dado, dedicar a Ele. Veja bem, quando eu disse que eu ia começar com a história, foi na Irlanda. Houve um caso na Irlanda. Na Irlanda tinha
Vou simplificar a maneira que o profeta falou aqui. Tinham, digamos assim, uma grande rocha, entendeu? Um muro, uma muralha de rocha, muito grande. E que, dependendo do tempo, no cair da tarde, aonde a água dava meio metro de profundidade, vinha uma maré que subia lá, um absurdo, e açoitava a rocha. No outro dia, estava normal. E tinha um homem que morava lá na montanha. Tinha um homem que vivia na montanha. Lembre da minha abertura. Fala com quem tem experiência. Escute quem passa por aquilo, quem já viveu aquilo. E o homem vivia na montanha. Esse é um caso verídico. O homem vivia lá na montanha e conhecia o tempo que a maré subia e o tempo que a maré voltava. Ele conhecia tudo. Mas um dia apareceu um sabichão lá, apareceu um cara muito inteligente, que sabia mais do que esse homem que vivia na montanha. Esse homem o advertiu para que ele não avançasse mais, porque aquele dia a maré ia subir. Ele conhecia o tempo. Nós conhecemos o tempo. Este velho homem sábio que vivia ali, na presença disto, sabia em que tempo que era isso. Nós estamos na presença de um Deus que pode mostrar para nós, revelar a nós o tempo perigoso, a hora perigosa e como nós devemos agir nesse tempo. Você tem esta experiência, Deus te levantou, Deus te pôs mais alto. Ninguém está tão alto como você está. Para conhecer, olhar, quanto mais você sobe, mais você pode ver distante. E Deus foi nos levantando em sua palavra, até você ver toda a distância daqui para a eternidade. Vamos lá. O homem inteligente. Este sujeito não conhecia, ele jamais o estudou, ele não se importava com isto. Este velho homem sábio saiu correndo e disse: meu bom homem, não te atrevas a ir mais adiante, volta rapidamente a uma muralha. Tu não podes subir a muralha lá, esse grande penhasco aí, e você vai perecer. São os sinais que estão em ação. O tempo, a maré transbordará de repente e não poderá retornar. Não vá mais adiante. Podia pregar um bocado agora, né? Se eu pudesse falar para muita gente, para não ir mais adiante, que ele não vai dar certo. Já vi muito pelas costas, por não ouvir, pelas costas que eu digo que não está mais com a gente. Não é o fato de eu estar aqui na igreja, o fato de não ter alcançado o céu. Tá? Não vá mais adiante, você está no limite. Retorne, volte, saia de onde está, porque a morte vai passar por aí. O homem virou-se, deu uma risada e disse para o velho sábio: cuida da tua vida, que eu cuido da minha. Conheço muito mais do que você sobre esse assunto aqui. Tá?
E ele entrou. Quando ele olhou, em um estalar de dedo, a maré veio e acabou com ele. A maré veio, quando ele olhou, não teve tempo para voltar mais, era uma torrente de água, e aquele homem conhecia que aquela hora, aquele dia, a maré ia subir. Ele vivia lá, ele morava lá, ele conhecia o tempo. Mas aquele não conhecia, e ele advertiu: olha, eu posso te informar que você está entrando em uma área perigosa, e se você avançar, você vai perecer. O homem foi ríspido e com a resposta mal educada, entrou e lá ele pereceu. Como é bom! Daniel, quando ele leu, lá no livro de Jeremias, que as assolações do cativeiro, tinha só 2 anos, porque ele leu no capítulo, ele leu e estava no ano 68, ele pôs-se a fazer o quê? A fazer festa? Vamos ver o que ele fez? Então vamos lá. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e rogos, jejum e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós confusão do rosto, como se vê neste dia os homens de Judá e os moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, como prevaricaram contra ti, ó Senhor. A nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e nossos pais, porque pecamos contra ti. Agora, este homem, ele não fez assim uma grande festa, convocou Israel, ele se pôs a orar, porque ele conhecia a necessidade e sabia a dificuldade que era tratar com aquele povo. Então ele confessou os seus pecados, os pecados do seu povo, e diz: nós não demos ouvidos aos sábios do passado, nós não olhamos que quando Enoque desapareceu, Noé começou imediatamente a construção da arca. Assim que Enoque sumiu, Noé começou a construir a arca. Quando ele termina a arca, ele aproxima da porta da arca, aguardando o momento. De repente, Noé vê animais entrando na arca. Ele entra na arca e Deus fecha a porta e o juízo cai. Então Noé conheceu o tempo, o dia dele, e se pôs a se movimentar e guardar a palavra e fazer o que devia ser feito para salvar ele e a sua família. Moisés, lá no Monte Horebe, conhecia que a hora tinha chegado para ele falar com o povo, voltar lá para o Egito. E Deus disse: olha, você será Deus no Egito, Arão será o seu profeta, vá lá e convoque
o meu povo para sair de lá. Não foi uma coisa muito fácil. Primeiro Moisés tinha que mostrar que ele era chamado. Eles estavam orando, pedindo a Deus, que eles não suportavam mais o cativeiro. E Deus disse: tem chegado a mim o clamor dos filhos de Israel, tem chegado a mim, vá lá e liberte eles agora, porque agora eles querem sair de lá, eles desejam sair de lá. Há 40 anos atrás eles não tinham desejo, mas agora eles querem sair, porque o cativeiro está ficando cada dia pior para eles. Eles passam fome, eles têm as costas marcadas pelo chicote dos seus inimigos, eles trabalham dioturnamente e eles não têm hora para ir trabalhar, para voltar do serviço, e a comida deles é escassa. Eles estão sofrendo, eles estão morrendo aos poucos, e todo dia morre hebreus construindo muro e cidade para Faraó. Vá lá agora, porque agora eles querem sair. Agora tem uma atmosfera, agora tem um quadro lá que eles desejam sair. Deus mandou, Deus enviou uma situação para nós que te faz desejar sair. Você quer ir embora. Você não está brincando de crente na igreja, você não está brincando apenas de religião, você deseja mesmo ir embora. Desejamos sair daqui revestido daquele novo corpo imortal. Nós não estamos brincando com isso. Nenhum ministro verdadeiro, sério, está brincando com isso. Nenhum crente verdadeiro está brincando com o mundo, brincando com fogo. Dá uma arma e põe na mão de uma criança, ela vai cometer um suicídio, ela vai cometer um acidente. Porque é uma hora perigosa e você tem que saber o que você está fazendo. Você está preparado para ir embora? Você está preparado para deixar esse velho tabernáculo? Você está preparado para sair daqui? Deus está te puxando a cada dia. Veja bem, agora eles queriam ir embora, mas não foi bem assim, porque nós temos que ter muito cuidado com personificadores. Quem tentou personificar a terceira puxada não deu certo. A abertura da palavra não é um slogan, não é um dito, não é uma propaganda, é algo que faz você temer. O que é a palavra aberta? É Jesus Cristo revelado. Quando ele chegou, chamou sangue nas águas. Nunca um feiticeiro do Egito pôs sangue na água. Nunca um feiticeiro criou piolho. Como diz a história, Deus tem um espírito, e Ele manifesta de maneiras diferentes, em eras diferentes, em benefício do seu povo, mas é o mesmo espírito. Você não pensa? Satanás também é um espírito. Ele tem seus demônios para operar e personificar. Personificadores. Personifica tão bem que parece ser a pessoa. Deixa eu dar para vocês aqui uma ideia. Não sei se vocês foram alguém que foi antigamente feiticeiro, mas quem teve experiência com essa desgraça lá no passado, e os meus tios eram envolvidos com isso. Quando você entra numa sessão de feitiçaria, quando aquele espírito chega, ele muda a voz da pessoa igualzinho àquela pessoa que morreu.
Se aquela pessoa que morreu tinha assim, costumes, com a voz de tossir, ele tosse do mesmo jeito. Faz igualzinho o falecido. Isso é chamado de médium, né? Que recebe o demônio e faz igualzinho que eu. Aí a pessoa diz, eu quero falar com meu filho. Você vai lá num centro de macumba, seu filho aparece lá, você conversa com ele. Aí o idiota acredita que é o filho. Fala igualzinho, faz igualzinho, tem os mesmos gestos, tem os mesmos, como é que se diz? Isso aqui? Como é que é? Gestos, gesticula igual. Quando acaba a sessão, volta a pessoa normal. Isso é demônio personificando o que morreu. Isso é muito sério. Por que é sério? Porque se uma pessoa personifica, por exemplo, só dar um pequeno exemplo aqui, todos os cantores que imitaram Michael Jackson eram efeminados. Não podia fazer diferente, né? Tinha que ser da linha dele. Temos que saber que essa gente é usada pelo demônio. É isso. É isso que os magos fizeram. Moisés chama piolho, eles vão lá e chamam piolho também. Mas nunca tinha nenhum feiticeiro no Egito criado sangue nas águas, nem piolho, nem pulga. Moisés fazia, eles iam e faziam. E falavam assim, esse é um truque barato de Moisés. Moisés não teve nem um pouquinho de preocupação com o que os feiticeiros Janes e Jambres estavam fazendo. Porque ele sabia que aquilo era uma mentira, era uma personificação do que ele estava fazendo. Não era Deus. Era o diabo personificando aquilo. O que aconteceu? Ele chamava a praga e não tirava. Moisés chamava e mandava embora o que ele queria. Ele chamava e a praga continuava. Moisés tinha que ir lá e tirar. Entendeu? Agora, por que Moisés não ficou nem um pouquinho assim? Eu vou pedir desculpa para vocês são tão bons quanto eu. Não, Moisés tinha uma marca. Lá no Monte Horebe tinha um pilar de fogo. Ele ouviu a voz do Senhor, como Paulo ouviu a voz do Senhor, como Abraão ouviu a voz do Senhor, como Jacó ouviu. Sim, se você escutar a voz de Deus, você sabe aonde está parado. Cada era Deus fala. Martim Lutero saiu pregando justificação pela fé, ninguém mudou aquele alemão. Quando Wesley começa a pregar santificação, ninguém mudava ele. Eles tinham recebido do céu, veio do trono para eles. Os pentecostais genuínos veio do trono para eles. Para nós tem descido do trono também, da mesma maneira. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa era, esse é o nosso dia. Agarremos a isto. Amém. Você tem que ter esta convicção da tua chamada e ver o tempo que Deus demarcou para você, para mim, para nós. Para ser bem sincero, eu achei que vivia 50 anos. Essa é a verdade. Eu me converti com 30. Eu tenho 20 anos para me servir a Deus. Deus é tão bom. Eu já estou com 21 para frente de 50. E não troco a experiência de hoje por de 20 anos passados. Ao longo da vida, as coisas que ocorreram, oportunidade que eu perdi, coisas que eu não devia ter feito e fiz e tomei prejuízo. Então, nós temos que fazer uma somatória.
se está sendo benéfico, e tudo que eu faço, e você como cristão faz, você deve ver o quanto nós devemos ver, o quanto nós temos contribuído para o reino de Deus. É isso. Porque Paulo disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que eu tenho feito tem contribuído para ajudar esta igreja? O que você tem feito tem contribuído para ajudar o seu irmão? Tem uma coisa, eu comecei dizendo assim, você fala uma coisa pensando que a pessoa está recebendo, e ela não está. E o futuro vai dizer que ela não recebeu. Aí está a coisa, entendeu? Porque inverte os valores depois, por não receber aquilo que está sendo orientado, ensinado. E quando aquilo, estamos falando de uma orientação da vida prática, da vida secular, uma orientação familiar, e assim por diante. Cuidado quando desce de lá. Olha para o meu dedo aqui, ó. Cuidado quando desce de lá, hein? Aí é diferente. Você está tratando com o próprio Deus. Esses fariseus chegaram para o Senhor e disseram, queremos ver um sinal, faz aí. Faz um malabarismo aí para nós. Nós queremos uma atração agora. Agora nós queremos uma festa aqui. Faz alguns milagres aí. Faz, como se diz, aquilo que adivinhar pensamento, chama, como é que é mesmo? Adivinhar o pensamento. Faz uma telepatia para nós. O Senhor disse, vocês quando vê a tarde se pondo e tem aquele vermelho, rubro lá, você fala, vai ver um dia de sol amanhã. Mas quando chega lá, numa manhã, vocês veem que o céu está carrancudo, avermelhado, hoje vai ter tempestade. Vocês podem discernir a face do céu. Você pode chegar até a lua. Vocês podem conhecer as constelações e chamá-las por nome, conhecer todas as coisas. Mas vocês não conhecem quem está falando. O dia e o tempo de vocês está bem à mão. Vocês conhecem os sinais dos céus, mas não sabem quem eu sou. Mas quando ele chega para uma pobre prostituta, ela sabia quem ele era. Quando ele chega para um homem escondido à ramagem da árvore, ele sabe quem ele é. Quando ele chega para um homem possesso de demônio, e que é liberto, ele sabe quem ele é também. Então, eles conheceram o tempo e o dia deles. Paulo conheceu o seu tempo, porque a voz falou com ele. O William Branham sabia que era tempo de Malaquias 4, era tempo de abrir a palavra, era tempo de trazer os mistérios, porque tem um povo que precisa ir embora daqui, e não vai sem esses mistérios, porque nos dias da voz do sétimo anjo, ele vai fazer todos os mistérios acontecer, ser revelado aos eleitos. Então estamos num tempo que a palavra abriu, que os mistérios estão abertos. Parece que a gente fala um pouco aqui em outras línguas, né? Qualquer língua, inglês, francês, alemão, e sei lá, porque falar de abertura da palavra parece que não funciona, parece que não resolve, né? Quando falamos que a palavra abriu, deixa eu dar só esse exemplo para encerrar, para a gente orar. A palavra abriu é quando você viu Deus
manifestado em carne. Quando a palavra abriu para aqueles discípulos, quando a palavra abriu, Pedro disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a palavra abriu, a mulher samaritana descobriu que ele era o Messias. Quando a palavra abriu, Natanael descobriu que ele era o Rei, o Senhor. Não foi? Quando abre a palavra, você vê Deus. Você vê o próprio Deus velado. Deus quis se velar num homem chamado Jesus Cristo. Deus se velou num homem chamado Brana. E Deus agora desce e vem em sua igreja e se vela por detrás de verdadeiros crentes nascidos de novo. Ele continua revelando e também se velando. Tem uma passagem aqui na mensagem: o Cristo de todas as eras. O irmão Branda disse: a igreja verdadeira, nascida de novo, neste tempo, nesta hora, é a palavra viva de Deus. É a palavra viva de Deus. Se você é portadora da palavra, então a palavra está andando, a palavra está vivendo em você. Você seja uma esposa, você seja uma mãe, você seja um marido, você seja um mecânico, você seja o que quer que seja, um engenheiro, não importa. A palavra está vivendo naquele homem. E quando aquele homem procura, ou aquela mulher dá um pequeno resvalo, então a palavra o corrige na hora. Se ela está dentro de ti, ela te corrige. Tem uma voz maior do que a minha vontade. Tem uma voz maior do que a minha, que fala, que me corrige, que me enquadra, porque Ele quer que esta igreja viva para Ele, sirva a Ele, porque Ele tem um reino, tem uma eternidade para ela. O irmão Branda veio aqui só para fazer campanha ao redor do mundo, curar os doentes e fazer tudo que ele fez em 33 anos de ministério e depois morrer e acabar. O que você acha? O maior avivamento da história do homem na terra foi de William Branham. Nunca foram tantas pessoas curadas, ressuscitadas, nunca aglomerou tantas pessoas num lugar só nos dias de William Branham. Ele tinha dinheiro? Não tinha. Ele tinha curso acadêmico? Não tinha. O que ele era? Quem atraiu? Como o irmão Branham atraía 50, 100 mil pessoas nos seus cultos? Por que isto acontecia? Deus estava movendo. Deus estava movendo. Era o tempo do mover de Deus para manifestar a sua palavra. Era o tempo, sim, de Deus se revelar através do homem novamente. Era tempo, sim, de Jesus retornar e caminhar em nosso meio. Era tempo, sim, de ressurreição. Era tempo da manifestação plena. Esse foi o tempo que Deus nos deu, tempo de Malaquias 4, tempo do 7º anjo. Esse é o tempo da noiva. Moisés teve o seu tempo, Noé o seu tempo, Abraão o seu tempo, Paulo o seu tempo, mas esse é o nosso tempo, a nossa hora, o nosso dia. Temos que reconhecer isso. Se não reconhecer o tempo passa e você fica. Ele disse: é hora, é a palavra viva de Deus, sim,
é a igreja verdadeira nascida de novo. Nesta hora é a palavra viva de Deus, é a palavra desta era que se fez manifesta. Examine as Escrituras, veja o que está suposto a ser nesta era. Há um Cristo vivo outra vez. Há um Cristo vivo outra vez. Apenas mudando sua máscara de um para o outro. Apenas Deus sai do pilar de fogo e se mascara na pessoa de Jesus Cristo. Jesus vem no Pentecostes e fica realizando as mesmas obras pelos seus discípulos. Se manifestou em parte nos mensageiros de cada era, até que na última era ele manifestou em plenitude. Esse é o tempo da plenitude de Deus. É o tempo que ele separou você. É o tempo que você foi concebido no ventre da sua mãe, e os seus dias aqui, a sua travessia aqui, passaria pelo tempo que a palavra está se manifestando em carne. E você reconheceu que você nasceu neste dia, para este propósito, para esta causa. Eu nasci em 1950. Outros nasceram depois de mim, antes de mim. Mas todos que entraram nessa trajetória aí, teve a bem-aventurança da palavra cruzar o caminho dele e de chamar ele para aquele propósito. Milhões gostariam de ouvir a mensagem. Milhões do mundo gostaria de ter uma pequena literatura dessa aqui, com poucas páginas, que mudaria a vida do mundo inteiro. Uma literatura mudaria a vida da humanidade, se eles recebessem como foi pregado, ensinado, ungido pelo Espírito Santo. Coube a mim, a você, ter a bem-aventurança que quando Deus está passando, você fez parte dessa grande caravana que vai subindo para a glória. Você fez parte da noiva. Eu estou vendo aqui o menino de 10 anos na minha frente, que é a irmãzinha Rebeca ali, nasceu com a bem-aventurança de nascer na coisa certa, de fazer a coisa certa, ensinar de maneira certa. Milhões de crianças não sabem nada disso. Agora você parou para pensar, isso é por acaso? Isso é uma casualidade? Deus não faz coisas casuais. Tudo que Deus faz é concreto. Tudo que Deus faz é na medida certa, para o tempo certo, para a hora certa. Eu sou o pregador que sou o homem que sou da maneira que sou. Ele me esculpiu assim, ele me moldou assim, me pôs assim, me deu um povo assim para cuidar, e vou levar isso até o último fôlego da minha vida. Porque eu sei que Ele tem um propósito, porque eu sei que Ele nos deu um tempo, e vou fazer o melhor que eu possa neste tempo, em favor do corpo dele aqui na terra, que são os seus eleitos. Amém. Se todos pensarem assim, nós não vamos ter muitos problemas, né? Que problema a gente tem até enferrujar o cabelo. Lutas nós temos todos os dias. Você pensa, na sua maneira de me ouvir pregar, que todos entendem que eu prego? Eu não tenho essa ilusão. Vou terminar aqui. Tem pessoa que faz questão de não ouvir o que não lhe convém para ela, mesmo sendo a verdade.
Eu posso pegar a mensagem do irmão Brana, recheada de ensinamentos. Você quer ver uma coisa? Vou pegar aqui para você, rapidamente. Eu vou mudar aqui a bandeira aqui, peraí. Demora um pouquinho para mudar. Só um instantinho. Só para dar uma ideia para vocês, tá? Para dar uma ideia de que a pessoa, quando quer ser legalista, vai arrumar como ser. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Porque não somos... Opa, deixa eu voltar aqui que já deu certo. Porque não somos denominação, parágrafo 117. Isso mesmo, 117. Espero que essa mensagem corresponda com aquela que eu estava lendo em casa. Agora eu quero que vocês fiquem em pé para me parar. Está aqui, ó. Presta atenção nisto. Charlie, parágrafo 117, porque não somos uma denominação. Charlie, como eles falaram sobre o irmão Allen, e eu conheço o irmão Allen, porque eu já acompanhei muitos cultos dele em 1950, 55, por ali, entendeu? O Allen teve um desfecho muito ruim, morreu no hotel, e morreu embriagado. Sabia disso? O homem pentecostal, Allen, morreu, e ninguém descobriu que ele era alcoólatra. Mas se você vê as reuniões que ele fazia na América, e vê os milagres, você ficava atônito. E morreu. Eu tenho o histórico dele. Tá? Charlie, como eles falaram sobre o irmão Allen, sobre o fogo, sangue nas mãos, eu disse, jamais discordarei de Allen. Eu disse, se eu pudesse pregar como Allen, nem mesmo um culto de cura teria. Agora, quanto a discordar sobre o sangue como sendo a evidência do Espírito Santo em suas mãos, eu discordarei disso. Porém, quanto à fraternidade, ele é meu irmão. Eu me mantenho ombro a ombro com ele na batalha. Isso está correto. Se ele estiver errado, tentarei ajudá-lo. E se ele não estiver errado, e eu estiver errado, quero que ele me ajude. Esta é a maneira pela qual nós conseguiremos, que nós caminharemos juntos. Agora, veja. Olha, o espírito do irmão Brana. Ali tinha sangue na mão, ali tinha azeite na testa e falava que era Deus do Espírito Santo. Ele falou, com isso eu não concordo. Mas quisera eu pregar o que ele prega. Não estou de acordo com ele com isso, mas não vou romper a fraternidade com ele. Porque ele está pregando a verdade do Evangelho, e tem essas coisas distorcidas, e que isso não vai me fazer separar do irmão Allen. Então ele não era inimigo do Allen, está aqui, ó. Hoje, por causa de uma letra na mensagem, você perde amigo, perde família, pessoas te perseguem, por causa de uma frase. Isso é falta de um bom senso e do Espírito Santo para compreender que nós temos 5 dedos e uma mão e são diferentes do outro, mas faz parte da mesma mão. Entendeu? E assim ele falou de muitos outros. Um dia, numa reunião, o irmão estava lá fazendo
a linha de cura divina, a fila, e curas aconteceram, e o irmão Jack Cole chegou lá e ficou sentado assim e começou a ouvir aquilo. Meu irmão discerniu os pensamentos, aquela coisa toda, e o Jack Cole estava lá. E ele começou a duvidar, é muita coisa. E eu conheço o ministério Jack Cole, hein? Foi um ministério muito abençoado, ele era assembleiano, evangelista Assembleia de Deus. Morreu com 38 anos, de um problema pulmonar. Aí o profeta terminar, estava tirando o irmão Branham, ele saía carregado, né? O irmão parou diante de Jack Cole e falou assim: você veio aqui para pedir oração, mas você não está doente. O seu mal é cansaço. Você está pregando o mesmo evangelho que eu prego. Estamos juntos, lutando contra o mesmo diabo. Mas o irmão Jack Cole tinha ouvido ele falar com um homem que não tinha globo ocular. Disse: em 3 dias você vai ter o globo ocular, vai ter os seus olhos perfeitos. E o Jack escreveu, foi lá, anotou o endereço do homem. Passou, no dia seguinte à tarde ele foi lá na casa do homem. O homem já tinha o globo, não tinha os olhos. O Jack esperou. No 3º dia ele foi lá, o homem tinha olhos perfeitos. Certo? Olhos perfeitos. E tem uma fita, tem um vídeo dele testemunhando o irmão Branham. Esse ocorrido, esse acontecimento. Portanto, Jack Cole era trinitariano, ele era assembleiano. E o irmão Branham disse: estamos lutando contra o mesmo diabo. Aí está da pessoa ter o bom senso, a coerência de caminhar junto, quando as diferenças não comprometem a vida doutrinária. Nenhuma amizade minha compromete a minha vida doutrinária com a minha igreja. Amém. Mas nós temos, nessa capital, são as 10 igrejas. Você viu alguém vir aqui? Você viu alguém me convidar para ir lá? O irmão Branham ficou 2 anos em Tucson, que Deus tinha mandado para lá para abrir os selos. Nunca foi convidado para pregar em uma igreja. Ficou 2 anos lá. Não é nós que rejeitamos. Quem rejeita são as pessoas que acham que só elas são donas da verdade. Agora, não vou mudar o que eu prego, o que eu creio, porque tem pessoas que creem diferente. Não. Cremos cada letrinha desta mensagem. Cremos sim, que Deus abriu sua palavra, que os 7 selos estão abertos e revelados. Sem a abertura dos selos, sem os 7 trovões, não pode haver rapto. Isso tem chegado a nós, e nós temos pregado e ensinado isso desde 2003, já faz uns bons anos, né? Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Irmão Francis comunica que estará viajando pelos próximos dias. O senhor viaja bem, irmão. Irmão Adalberto pede oração por libertação e cura de João Peter. Né? Senhor Deus, nós encomendamos a Ti todos que estão aqui nestes pedidos. A viagem da irmã e a cura desta vida que o irmão Adalberto tem pedido aqui. Que o Senhor Deus, que escuta a oração, o Deus que está atento ao nosso clamor, o Deus que reconhece que essa igreja é lavada no seu sangue, e que ela ora e a oração dela chega no trono de misericórdia, que esta vida seja liberta, seja curada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos orar, meus amados.